Estamos em época de Copa do Mundo e muita gente começou já a tentar completar o álbum de figurinhas da Copa, né? Que é uma tradição nesse momento que passa aí por todo mundo, né? Todo mundo quer completar esse álbum, depois guardar isso de recordação. Tem gente que até coleciona esses álbuns, né? Mas você já parou para se perguntar quanto que custa isso, né? Quanto que custa preencher um álbum completo de figurinhas da Copa de 2026? É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai utilizar a simulação de Monte Carlo para entregar aqui para vocês qual é a probabilidade de você gastar até 10 mil reais, até 5 mil reais e preencher o seu álbum de figurinhas da Copa, tá bom? Se você ficou interessado em como a gente pode fazer isso com a simulação de Monte Carlo, então vem comigo que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, para quem não sabe o que é simulação de Monte Carlo, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse aqui que vocês estão assistindo, que é um vídeo aqui do Educa Prática, onde eu ensino certinho o que é simulação de Monte Carlo, o que é lei de grandes números, tá bom? Então, eu vou partir da premissa que vocês já saibam o que é simulação de Monte Carlo, tá? Mas, em linhas gerais, a simulação de Monte Carlo consiste em você simular o mesmo evento aleatório muitas vezes, e pela lei dos grandes números, né, quando você simula esse evento muitas vezes, em pelo menos um desses cenários você vai obter o cenário real, tá? Então, a simulação de Monte Carlo não te dá uma resposta exata, mas te dá uma probabilidade daquele evento se adequar de acordo com alguma estatística. Então, por exemplo, a gente quer estimar quanto que custa, né, em média, o preencher um álbum da Copa do Mundo. Tá? Isso a simulação de Monte Carlo consegue entregar para a gente. Quanto que custa, em 90% de probabilidade, de preencher, com 90% de certeza, né, de preencher o álbum da Copa do Mundo. Tá? Então, basicamente isso que consiste a simulação de Monte Carlo. Tá? A gente vai utilizar o nosso bom e velho Visual Studio Code, tá, com Python para fazer essas simulações. Basicamente, o primeiro passo é a gente fazer a importação aqui das bibliotecas, tá, pessoal? Então, a gente vai utilizar o NumPy para gerar os números aleatórios, o Pandas aqui, que eu vou utilizar para guardar as informações da simulação, tá? Um Matplotlib para plotar os gráficos, junto com o Seaborn. E aqui um ponto importante, tá, pessoal? Quando vocês baixarem esse notebook, que vai estar no nosso GitHub aqui da Educa Prática, né, onde eu armazeno todas as aulas que a gente vê aqui no canal, como a gente está trabalhando com números aleatórios, para que você consiga obter o mesmo resultado, exatamente igual, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, é importante vocês trabalharem com a mesma semente aleatória, tá bom? Isso aqui é a semente aleatória, né, a raiz ali de geração de números aleatórios. Sabendo essa semente, você consegue reproduzir exatamente os números aleatórios que eu vou gerar aqui no experimento, tá? O número de figurinhas do álbum são 980, tá? O preço da figurinha, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e você compra em pacotes, né, de 7 figurinhas, cada figurinha está saindo por mais ou menos R$ 1, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que varia bastante, né? Se você pagar um pouco mais caro ali no pacote, você vai gastar mais também para preencher aqui o seu álbum de figurinhas, tá? Número de simulações, a gente vai fazer 1.000 simulações, tá? Mas aí vocês podem aumentar esse número, quanto maior esse número, mais precisa fica essa simulação e os resultados que você obtiver aqui, tá? Então a gente importa. O segundo passo, pessoal, eu vou explicar para vocês basicamente como que a gente vai fazer, tá? A nossa simulação de Monte Carlo vai consistir em calcular o custo para preencher um álbum e eu vou preencher o álbum 1.000 vezes, tá? Então, cada simulação que eu fizer para preencher o álbum, eu vou precisar de um número de figurinhas diferentes, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar depois a média dessas simulações, dessas 1.000 simulações, para calcular o custo médio, por exemplo, de preenchimento do álbum, tá? E para fazer isso, eu vou utilizar o NumPy, olha só que bacana, né? O NumPy aqui, ele permite com que a gente crie uma variável, um vetor, que ele tenha, né? Ele é um vetor de variáveis booleanas, true ou false, e ele vai ter n figurinhas posições, ou seja, 980 posições. E o que eu vou fazer? Eu vou marcando, para cada simulação que eu fizer, né, para cada álbum que eu preencher, eu vou marcando quais posições eu já tenho, tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu estou printando as primeiras 10 figurinhas do meu álbum, reparem que todas elas estão como false, né, porque o meu álbum ele foi instanciado agora, né, então ele está vazio. E aí o que eu vou fazer, né, pessoal? Eu vou utilizar o NumPy também para gerar números aleatórios com a posição, ó, a posição da figurinha do álbum. Então, ele vai sortear um número aleatório entre 0 e 980, né, que é o número de figurinhas do álbum. Na verdade, é 979, né, que é a posição 979 da figurinha 980, tá? Então, ele vai sortear de forma aleatória e de forma com que todas as figurinhas tenham a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Que é basicamente esse NP, random, tá? E o range int, ou seja, ele vai sortear números inteiros e cada um desses números inteiros, eles podem aparecer de forma repetida, que é o que acontece, né? Às vezes você compra um pacote e ele vem na mesma figurinha que você já tem, tá? E todas as figurinhas têm a mesma probabilidade de aparecer aí na sua compra, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço um sorteio, eu executo esse código, ele fala que a figurinha da posição 102, ela foi sorteada, tá? Depois, se eu sortear outro número, foi a figurinha 435, 860, né? 270, 106, 71. Então, a gente vai fazer isso
várias vezes até que a gente preencha o álbum, tá? Então, quando a gente preencher o álbum, a gente vai ver quantas figurinhas a gente consumiu ali, a gente gastou, né? A gente precisou comprar para preencher aquele álbum, tá? Eu vou fazer o preenchimento desse álbum, repetir esse processo 1000 vezes, que é a simulação de Monte Carlo, tá? E depois a gente vê na média quanto que a gente gastou, qual que foi o valor máximo, o valor mínimo, o percentil 90, tá? Que é o grande valor da simulação de Monte Carlo, beleza? Bom, então eu criei um código para fazer isso, eu vou explicar aqui para vocês bem rapidinho. Então eu criei uma função que é o simular álbum. Basicamente essa função, pessoal, ela vai começar com um álbum vazio e vai fazer um while aqui, e dentro desse while eu vou sorteando números aleatórios. Eu termino esse while quando todo o meu álbum estiver preenchido, tá? E aí eu criei até uma variável acumuladora, que é o n underline figurinhas, que ele vai contar quantas figurinhas eu precisei comprar para preencher esse álbum aqui, tá bom? Basicamente é isso, né? Ó, eu sorteio uma posição, né? Uma figurinha aqui de forma aleatória, todas as figurinhas vão ter a mesma probabilidade de ocorrência, e aí, para aquela posição, eu marco como true, porque eu marco que a figurinha foi obtida com sucesso, tá? E depois eu somo isso na minha contagem, porque pode ser que uma mesma figurinha, por mais que ela já seja true, ela vai sobrescrever isso daqui, né? Na prática, seria mais ou menos como se eu estivesse colando uma figurinha em cima da outra, né? Mas não faz muito sentido isso, mas aqui na nossa lógica computacional faz, tá? É, e, uh, e ela pode ser repetida, então ela vai ser contabilizada, né? Se eu sorteei 3, 10 vezes o mesmo número, a mesma posição de figurinha, ela vai contar 10 vezes aqui na nossa variável n figurinhas, tá? Então, no final, essa função ela retorna exatamente quantas figurinhas eu usei para completar aquele álbum, tá? Só que, como eu disse para vocês, eu vou fazer isso n vezes, né? N simulação vezes, ou seja, 1000 vezes aqui no caso, tá bom? Que é o que consiste, de fato, a simulação de Monte Carlo. Então, eu faço um laço para simular o preenchimento do álbum 1000 vezes, tá? E depois, eu salvo isso num dicionário, que vai ter o ID da simulação, o número de figurinhas compradas e o custo total. O custo total vai ser exatamente igual ao número de figurinhas compradas, porque cada figurinha custa R$ 1 aqui no caso, tá? Então, vamos rodar isso daqui. Esse é um ponto, né? Que depois eu salvo esses resultados no data frame do Pandas, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas eu estou fazendo para te mostrar também como que você pode salvar isso numa base em Excel, tá? Então aqui ele está simulando já. Vamos aguardar aqui, ó. Já está com 1000 simulações. Cada simulação, ó, nessa primeira simulação ele gastou R$ 6.725, né? Porque ele consumiu 6.725 figurinhas. Essa aqui já foi um pouco menos, essa aqui um pouco mais, né? E é isso que é a simulação de Monte Carlo, né, pessoal? A gente simular um evento aleatório muitas vezes para que a gente consiga obter o resultado médio, a probabilidade de um cenário acontecer, tá? Esse que é a grande vantagem. Com 1000 cenários, pessoal, eu imagino que já vai ser um resultado bem bacana, mas eu recomendo que vocês simulem isso com 2000 vezes, 3000, 10.000 vezes, tá? Para que vocês obtenham um resultado ainda mais fidedigno, tá bom? Bom, vamos dar um describe aqui nesse data frame, DF, custo total. Eu vou dar um describe aqui para a gente ver, né? A gente tem 1000 simulações, a média para preencher um álbum da Copa é R$ 7.356, né? Inclusive, se vocês pesquisarem isso na internet, exatamente a estimativa que os sites mostram, né? Só que isso aqui, pessoal, é o valor esperado, né? A esperança dessa distribuição, que é a mesma coisa que média, né? Então, o valor médio é R$ 7.356. Porém, tem uma chance de você, por exemplo, gastar mais do que R$ 7.356, ó, por exemplo. Teve um álbum aqui que demandou R$ 15.116. Isso pode acontecer se você for bastante azarado, tá bom? Bom, aqui, por fim, eu vou mostrar para vocês qual que foi o custo médio, tá? Que a gente já descobriu ali. O máximo, que a gente também já sabe, o mínimo também, ó, uma pessoa muito sortuda, ela vai gastar, sem trocar nenhuma figurinha, né, R$ 4.612, por exemplo, né, que já é um custo bem menor do que os 7.300, que é a média, né. Só que, por exemplo, Cláudio, qual que é a chance né, qual que é o valor que me garante com 90% de certeza que eu vou gastar R$ 90, que eu vou, na verdade, que eu vou completar esse álbum, né? Ou seja, quanto de dinheiro eu tenho que gastar para que com 90% de certeza eu preencha o meu álbum sem trocar nenhuma figurinha. Isso daqui é o Cartil 90, tá, pessoal? Vocês vão ver esse custo aqui também. Depois eu ploto aqui um histograma só para a gente ver essas distribuições, tá? Então, ó, o custo médio, 7.300, máximo 15.000, né? Uma pessoa muito azarada, uma pessoa muito sortuda, 4.600. Só que com 90% de probabilidade, de certeza, se você gastar R$ 9.000 aproximadamente, você preenche o seu álbum da Copa, tá? Então, é muito provável que com R$ 9.000 você consiga preencher, sem trocar nenhuma figurinha, o seu álbum da Copa, né? Bastante dinheiro aqui no caso. Aqui é nosso gráfico de distribuição de probabilidade, né? Que é basicamente no eixo Y, né? A frequência de ocorrência e no eixo X o custo total do álbum, né? E reparem que é muito pouco provável que você gaste ali R$ 14.000, R$ 12.000 para preencher o seu álbum de figurinha, né? Na média mesmo você vai gastar ali mais ou menos R$ 7.000, R$ 8.000
para preencher o seu álbum sem, de novo, né, sem trocar nenhuma figurinha, né? Acho que para mim a grande benefício do álbum da Copa é você conhecer pessoas, trocar figurinhas, né? Literal e não literal também, né? Você conversar com essas pessoas e tal. Esse acho que é o grande espírito da Copa do Mundo, né, pessoal? Não faz muito sentido você comprar, gastar 9 mil reais ali para preencher seu álbum sem ter contato nenhum com outra pessoa, ou seja, sem trocar figurinhas, tá? Então, de novo, né, o que a gente aprende aqui? Aqui, a simulação de Monte Carlo ela pode ser utilizada para esse tipo de contexto também, né, para estimar a chance de você preencher o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo gastando ali 9 mil reais, né, que a gente viu que é 90%, e também mostra a importância de você permutar, né, fazer as permutações, são as trocas de figurinha, para que você não precise gastar, obviamente, 10 mil reais, 9 mil reais, 7 mil reais que seja. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, compartilhe isso com mais pessoas para a gente continuar trazendo esse conteúdo de forma mais frequente. Um abraço e até a próxima.